Olá, amantes da música brasileira. É muito triste que a gente tenha que falar isso aqui nesse canal. É muito triste que a gente tenha que comentar um caso desse, ou seja, falar sobre censura tendo como pauta algo muito próximo, algo que aconteceu recentemente. Mas hoje vamos falar de censura e, evidentemente, aqui é um canal que fala de música brasileira, então a gente vai falar sobre a ditadura militar. E antes que os detratores, vão lá nos comentários e falem, olha como você é burro, você não sabe que não existiu ditadura no Brasil, eu devo dizer que não podemos agora ficar com eufemismos, principalmente nesse tempo aqui que é muito perigoso a gente ficar passando pano para certo tipo de autoritarismo que no passado não deu certo e que hoje pode, de uma certa forma, estar despertando algo parecido. Não podemos deixar que a censura se institucionalize, não é? Não podemos deixar nada desse tipo. Então, devemos lembrar sempre que o que tivemos no Brasil foi uma ditadura militar, uma ditadura e não apenas um regime militar, como muitas pessoas tentam passar o pano dessa forma. Sempre que falam isso para mim nos comentários, dizem que, olha, você deveria estudar um pouco mais de história, deveria ir lá, deveria ficar mais atento com história, não é? Então, eu digo para essas pessoas que sempre que me dizem esse tipo de coisa, eu vou atrás de estudar mais história e olha que eu encontro sempre ditadura militar escrito nos livros de história, não é? Ou seja, você vai procurar história, você vai procurar estudar história nos livros de história. Ou você quer que eu busque estudar história onde? Em alguma conspiração da internet, né? Porque mais que essa ideia de internet, né? Essa ideia conspiracional, essa ideia muito conspiracional que está muito em voga hoje em dia, muita coisa questionada sem base alguma. Então, eu não quero ficar aqui passando pano, fazendo eufemismo, dizendo que, olha, foi apenas um regime militar. Não, foi uma ditadura militar e hoje vamos falar sobre censura. Antes de começar o vídeo, tem que pedir para você sempre deixar aquele like aqui, sempre veja se sua inscrição está em dia, mostre para os amigos e quem quiser participar lá no Facebook do grupo Galera do Musicalia, vá lá, né, peça para participar, que tem um lugar para você lá. Ainda está começando, está engateando, está no começo, mas com todo mundo lá, vocês vão poder, de uma certa forma ali, compartilhar músicas de vocês, músicas que vocês gostam, até eventualmente uma banda que você tenha ou que você conheça, você pode compartilhar lá também. Então peça para participar do grupo do Facebook Galera do Musicalia. Bom, lembrando a vocês que, infelizmente, né, o caso que a gente vai comentar hoje foi da semana passada, na Bienal do Rio, recentemente, acontecendo agora, a nossa vista aqui na frente, o Crivella, né, então do Rio de Janeiro, ele descobriu que tinha lá uma revistinha chamada Dos Vingadores, a Cruzada das Crianças, em que em um determinado momento daquela revistinha em quadrinho, existem dois personagens que se beijam, não é? Dois personagens do sexo masculino. Lembrando que beijo nunca foi estranho em qualquer conteúdo, mesmo que ele seja infantil, embora hoje em dia esse público já não é mais infantil, o público desses HQs de heróis, é um público, às vezes, de infanto juvenil, às vezes até adulto, o pessoal cresceu que continua comprando. Eu não gosto dessas revistinhas, desses HQs, mas eu também não gosto de censura de maneira nenhuma. Ele tentou uma liminar lá para tentar tirar essas revistinhas, foram alguns fiscais lá procurar a imoralidade, procurar a pornografia que estava sendo ali de uma certa forma difundida e foi assim um caos, não é? Então foi uma briga jurídica que houve ali, né? O pessoal da Bienal também tentou defender seus conteúdos, tentou ali assegurar que todos os livros, todo o material ali pudesse ser vendido, então virou uma espécie de briga jurídica que foi complicadíssimo, não é? Acontece que isso abre um precedente muito complicado, que é você tentar institucionalizar novamente a censura, não é? Complicadíssimo você não perceber que existe uma diversidade, principalmente na arte, né? A arte pode poder tocar em qualquer ponto e temos que saber respeitar. Existe uma diversidade aí, não é? Existem pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo e por que esconder isso, né? E por que um beijo entre pessoas do mesmo sexo é pornográfico e um beijo
beijo hétero não é pornográfico, não é? Isso daí só dá para dizer preconceito. A única coisa que abraça essa ideia de que um é, o outro não é o preconceito. Eu devo dizer a vocês que não é legal preconceito em nenhuma instância. Eu devo lembrar a todos vocês também que, inclusive, gente do meu círculo social, que defendeu recentemente uma censura também, quando aquele comediante, o Danilo Gentili, recebeu uma nota de censura da deputada Maria do Rosário, e essa moção de censura ele pegou e rasgou todo, né, colocou dentro da calça, botou no envelope e mandou de volta. Foi uma forma de protesto, muita gente achou uma forma de protesto grotesca, mas não importa qual tipo de forma de protesto. Contra a censura, eu jamais vou defender aquele que está defendendo a censura, aquele que está praticando a censura, no caso ali, a Maria do Rosário. E eu vi gente do meu círculo social defendendo aquele tipo de prática, né, e falando que o Danilo Gentili ele merecia mesmo, é isso mesmo. Então estavam defendendo ali o censor e não a pessoa que estava sendo censurada. Então é complicado, vocês entendem que esse caso é complicado, não é? Eu até vou falar agora da Bienal aqui na semana passada, eu tenho que falar do caso do Felipe Neto também, né? O Felipe Neto, ele fez ali uma espécie de protesto também, bem ao seu modo. Lembrando que o Felipe Neto é um cara que eu nunca tive nenhum apreço, né? Também nunca de uma certa forma me incomodou de maneira nenhuma. É um cara que simplesmente não acompanho, nem da época que ele era o cara que reclamava de tudo, nem depois que ele virou o coloridinho lá, que fazia mais conteúdo infantil, digamos assim, né? Nunca me interessou nada dele, nem quando ele se metia a falar de política, né? Debateu lá com Feliciano, achei o debate raso, que não agregou em muita coisa, mas dessa vez eu tenho que dar os parabéns para o Felipe Neto, porque o que ele fez? Ele comprou toda a obra que tivesse algum assunto LGBT, vamos dizer assim, né? Não sei como é que está essa sigla hoje, mas todo assunto relacionado à homossexualidade, ele pegou, né? E ele comprou aqueles livros. E o Crivella, ele falou que esses livros tinham que vir embalado num saco preto, de uma certa forma, avisando que ali tinha conteúdo impróprio. E o Felipe Neto, ele vendeu os livros com isso, né? Embalando ali, tendo um envelope dizendo que é impróprio, mas impróprio para pessoas retrógradas e intolerantes. Eu acho importantíssimo, independentemente de quem seja fazendo esse protesto, independentemente se é um protesto sincero, independentemente se é de fato o que ele quis, independente se há alguns outros interesses ali, não importa. O que importa é qualquer tipo de censura deve ter uma resposta à altura, e eu achei essa resposta muito boa do Felipe Neto. Bom, e aí eu vou relembrar vocês sobre a ditadura militar, não é? Sobre esse regime que veio com os militares no ano de 1964. Os militares tomaram o poder principalmente, né? A causa principal é porque eles tinham medo de que o Brasil se tornasse um país comunista. Inclusive, existia no mundo esse medo, então, assim, do Brasil se tornar uma espécie de comunismo, né? Um país comunista. Inclusive, muito fomentado pelos Estados Unidos, tivemos uma série de ditaduras aqui na América Latina, que a gente conhece algumas, do Chile, da Argentina, foram terríveis, né? Das mais terríveis, inclusive a do Brasil chegou nem perto dessas, de tão terríveis que elas foram, mas existia essa guerra entre principalmente União Soviética e Estados Unidos, então ficavam ali tentando ou não ser um país comunista ou não ser um país entregue ali ao imperialismo, sempre existiu essa briga. E ali, de uma certa forma, o presidente João Goulart perdeu ali o cargo para os militares que tomaram poder no ano de 1964. Para muitos um golpe e para muitos uma grande glória, porque senão o Brasil viraria um país comunista, vejam vocês. Acontece que a partir daí, né, começaram os militares, eles fizeram decretos em formas de atos institucionais, e esses atos institucionais são muito importantes, né? Eles fizeram o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim, conforme ia passando esse ato institucional, ia ganhando ali certas cláusulas, iam adereçando com mais regras ali que o cidadão comum tinha que seguir, e não só cidadão comum, mas todo mundo, órgão de imprensa, artistas, todo mundo tinha que seguir ali aquele regime, não podia sair da ordem. Então a ideia dos militares ali, no caso, era sempre manter a ordem.
E é claro que a música brasileira não aceitou que isso acontecesse, e o primeiro nome a se rebelar, digamos assim, com muito mais veemência, foi ali o Geraldo Vandré, que nas suas letras, ou seja, nas suas canções, já começou a fazer pequenos manifestos contra aquele regime ali que estava acontecendo no Brasil. A primeira canção que eu vou comentar aqui é disparada, não é? Porque é uma canção que retrata diretamente ali ele faz ali uma comparação do cidadão comum, né? Ou seja, por um vaqueiro, que ele acorda para a vida e percebe que aquela boiada que ele doma, ele faz parte dela de uma certa forma, pensando na macrosfera, né? Ele também é parte de uma boiada, só que ele fala que o gado a gente tange, fere, engorda e mata, mas com gente é diferente. Essa canção aí foi, digamos assim, ela foi bastante marcante. Tanto que quando ele foi para o Festival da Música Brasileira, não é? Aquele famoso festival de 1966, ele não queria que o Jair Rodrigues cantasse a canção. Jair Rodrigues é quem iria interpretar, e ele estava com medo que o Jair Rodrigues fizesse uma espécie de brincadeira, né? Porque o Jair Rodrigues era brincalhão e tal. Ele falou, ele vai zoar com a minha música e tal. E o Jair Rodrigues falou, não, eu levo a sério isso aqui, eu vou mostrar pra você que eu vou fazer da maneira correta. E aí o Jair Rodrigues, ele de fato foi lá, botou a cara pra frente, falou sério e fez a canção. Acontece que essa canção aí, numa polêmica danada, ficou empatada com A Banda de Chico Buarque, que naquele momento ainda não era um incômodo aos militares, porque a banda não falava diretamente de ditadura ou de coisa assim. Falava de uma banda que passava e fazia o pessoal se esquecer da dor, né? E depois que ela passava, a dor voltava novamente. Pode-se dizer que pode ter uma alusão ali, mas ainda é muito leve, não é nada tão claro, e lógico que ali a principal motivação não é, de certa forma, atacar os militares, de maneira nenhuma, não é? Agora, já do Geraldo Vandré, claramente era uma oposição ao que estava acontecendo. E numa votação polêmica, elas acabaram empatadas, né? Muita gente diz que essa discussão foi longe, não é? O Zuzon de Mello tem essas informações e que ele passa mais ou menos como é que foi, mas nada fica muito claro, e a gente não sabe exatamente quem venceu ali, se foi a banda ou se foi disparada. Geraldo Vandré, um pouco mais tarde, já em 1968, também volta a criticar, e dessa vez muito mais abertamente, os militares, com a famosa canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. E essa canção foi para outro festival, né, o Festival Internacional da Canção, e ela também ali disputou palma a palma ali com uma canção do Chico Buarque, a canção do Chico Buarque com Tom Jobim, que era o Sabiá. Então Sabiá e Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores ficava ali disputando para ver qual era melhor. O público, né, o público ali do festival, que era maioria de estudantes, bastante politizados, adoravam a canção do Geraldo Vandré e queriam que a canção do Geraldo Vandré vencesse ali, porque, enfim, era um tapa na cara, né, era um soco na ditadura militar se vencesse uma canção do Geraldo Vandré que justamente falava tão diretamente contra o regime ali. Acontece que a canção que venceu foi Sabiá, do Chico Buarque e do Tom Jobim, o que acabou dando uma sonora vaia para os campeões, né? Tanto que o Chico Buarque não estava no Brasil, Tom Jobim mandou uma carta falando, me ajuda, Chico, eu tenho que encarar o público junto com você, não é? Porque ali eles foram vaiados, né? A canção Sabiá foi muito vaiada, embora ela, pensando como música, né, como arranjo, melodia, harmonia, era uma música muito melhor, mesmo muito mais rica. E olha que coisa absurda, não é? Eles vaiaram por não ser uma música politizada, por ser, teoricamente, assim, digamos, entre aspas, uma música mais alienada. Mas não era nada alienada, estava falando de exílio, né, de pessoas que estavam saindo do país, não é? Falando, vou voltar, sei que ainda vou voltar, ou seja, de uma certa forma já falava assim contra aquele regime. Então vejam vocês assim que até aquela vaia toda emocionada, ela não foi justa, né? Porque era uma canção que também falava ali de uma certa forma da ditadura, mas deixou claro ali que o público estava bem politizado. E para falar num pessoal que saía do país, não é? Logo que esses atos institucionais foram passando, chegou no mais famoso deles e talvez o mais contundente e o que iniciou aquilo que é chamado Anos de Chumbo, que é o ato institucional número 5, já no governo do Médici, né? Então esse ato institucional, na verdade, ele de certa forma
acabava com qualquer direito de qualquer pessoa. Os militares estavam totalmente no poder, a ponto de, sem critério nenhum, poder te prender. A qualquer momento você podia ter sua casa invadida, o pessoal te pegar e te prender, e você não podia nem podia saber o porquê, de certa forma, não é? Eles tinham direito de nem falar por que você estava sendo preso e às vezes, e muitas vezes, você nem ter cometido algum crime. Olha que coisa absurda. E assim, né, Caetano e Gil, lá na Tropicália, mesmo que eles não tivessem nada direto, ou seja, as canções dele era muito mais difícil de você tirar ali uma conotação política, embora tivesse muitas, eles foram presos também e ali ficaram na cadeia. Então muita gente falou, eles já tinham sido inocentados, mas ficavam lá na cadeia, e de certa forma eles fizeram um acordo de serem soltos se saíssem do país, né? E eles saíram do país, foram para Londres. Agora aqui eu tenho que fazer um parênteses. Uma das coisas que eu acho bizarra é as pessoas falarem, mas é muito fácil você ser exilado e de repente ir para Londres. Ou como Chico Buarque cometeu um alto exílio e foi para Roma. Muitos deles iam para Paris, né? Muitos deles na França. Então fica esse discurso de que olha como era fácil. Também assim até eu queria ser exilado também. Não é nada legal. Por mais que o país que você fosse de primeiro mundo, não é legal você não poder voltar para o seu país. Não é legal você não poder voltar para a sua terra. E para outros países é legal, quando você não é obrigado e quando você sabe que a qualquer momento você pode voltar, nem que seja para visitar. Eles, em alguns momentos ali, eles tinham, de uma certa forma... a ditadura abriu algumas concessões para eles irem para algumas eventuais festas ou casamentos ou qualquer coisa desse tipo. De vez em quando eles tinham essa permissão de vir ao Brasil, mas já vi com uma data certa para voltar. Então não era aquela coisa de você pode voltar, não. Você volta, mas você depois já zapa de novo do Brasil. Então, por mais que as pessoas falem esse tipo de argumento, não é legal. Não é legal você achar que foi bonito ser expulso do país. Não é legal você achar que foi legal para Caetano, para Gil e para qualquer outro artista sair do país dessa forma tão violenta, digamos assim, não é? E o Chico Buarque, que até então não causava tanto com a ditadura militar, apesar de vencer os festivais lá com a banda, venceu com o Sabiá, foi muito bem nos festivais que participou, ele volta ao Brasil, né? E assim, ele vem, o Vinícius fala, vem fazendo barulho, então ele veio trazendo um disco na bagagem, não é? Um EPzinho, na verdade, um EP não, um compact disco, né, que tinha antigamente, que era esse compacto que trazia 2 canções apenas. E uma das canções desse compacto era Apesar de Você, uma das músicas mais conhecidas contra o regime, que fala, hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão, a minha gente hoje anda, né, falando de lado, olhando para o chão. Então, falando de alguém que estava ali sendo muito autoritário, mas que, olha, apesar de você, amanhã de ser outro dia. Mesmo com essa letra explícita contra a ditadura, a canção passou e, de uma certa forma, ali vendeu bastante, sendo barrada apenas depois que muitas cópias já tinham sido vendidas. Essas cópias foram recolhidas e devidamente quebradas. E vejam vocês aí, o Chico Buarque já começou ali a mostrar as mangas, não é? E assim, no disco de 1971, no Construção, contei essa história no canal, é um disco que já vem totalmente com outra cara, um Chico Buarque bem mais subversivo, Chico Buarque bem mais politizado, que é o Chico Buarque que a gente mais vai perceber ou vai notar nas obras dele daqui para frente, né, de 71 para frente. Principalmente, né? Lógico que antigamente tinha lá o Pedro Pedreiro, que de uma certa forma falava sobre isso. Se você for colocar a banda, era mais ou menos sobre isso. Tinha o Roda Viva também, que é anterior. Então, assim, o disco de 71 simplesmente botou ele na rota, na mira, né? Na mira exatamente dos militares, que eles miravam muito no Vandré, em outros artistas, e agora a mira estava bem no Chico Buarque. Tudo que o Chico Buarque fazia era sumariamente vetado, né? Às vezes os caras nem se davam o trabalho de ler, porque, enfim, é óbvio que o Chico Buarque estava, de uma certa forma, se opondo ali à ditadura militar. E não foi só o Chico Buarque, não, que sofreu. Milton Nascimento sofreu bastante com a censura militar também, não é? Tanto que no disco Milagre dos Peixes, de 11 canções,
8 tiveram letras censuradas. Não é? Quase que o disco não sai porque o pessoal falou, olha, Milton, se você quiser deixar pra lá, era a EMI Odeon, que era a gravadora dele, né? E que ele era um artista de muito prestígio, então o pessoal acreditava muito nos projetos dele. Então falaram pra ele, olha, não precisa, de uma certa forma, perdeu todas as letras, vamos tentar fazer outro projeto. Ele quis continuar e fez o disco O Milagre dos Peixes, não é lógico? Referenciando ali o milagre de Jesus, né? Que tem pão e peixes lá, aquela multiplicação toda. Mas aqui ele estava aqui também dando uma alfinetada, porque quando a ditadura militar vem, de uma certa forma, eles prometem um milagre econômico, né? Eles chamam de um milagre econômico, vamos levantar a economia, vamos fazer o nosso país grande, né? Sempre é com esse discurso que esse tipo de autoritarismo vem. E no começo até deu certo, o Brasil até começou a progredir de uma certa forma economicamente, mas depois desandou de geral, e você sabe que quando desanda papo de economia, aí qualquer discurso cai, né? Todo discurso, depois que a economia está ruim, ele não se sustenta. Sempre que a economia está legal, qualquer discurso vai se sustentando aos poucos, né? E vai se agarrando. Ah, a economia está bem, então se agarra a isso. Se a economia for mal, qualquer regime cai. E assim, a ditadura começou bem e foi mal. Então o milagre econômico era aqui referenciado pelo milagre dos peixes, da multiplicação, era tiraçãozinha de sarro. E o Milton Nascimento, aquelas 8 canções que eles não puderam gravar, que ele não pôde colocar as letras, ele gravou ela no instrumental mesmo, fez um trabalho absolutamente experimental, né? Ele que tinha a voz como principal veículo de instrumento, né? Ele utilizou mais ali canções instrumentais naquele disco. Acontece que o encarte do disco, aí sim você pode ver que tinha assim, uma espécie de protesto ali. No encarte ele diz, letra de tal pessoa. Ele acreditava as letras. Então o cara que comprava o disco via que não tinha letra nenhuma. Por que ele estava acreditando na letra de uma música instrumental? Então ele ia dando dica ali ao seu público de que, olha, essa música deveria ter uma letra, mas não tem. Complicadíssimo, né? Outros artistas também foram muito censurados, como Belchior, Gonzaguinha, né? O Taiguara, cara, o Taiguara também é um dos artistas mais censurados ali, né? A canção, inclusive, tem uma canção que eu acho estranhíssimo, que as crianças cantem livre. Que as crianças cantem livres, né? Olha o título da canção que os militares falaram, não, isso aqui não pode, né? Quer dizer, que as crianças cantem livres não pode? Olha que bizarro, eles não querem liberdade. Tudo que tinha a ver com liberdade ou qualquer coisa de amanhã será um dia melhor, eles já não gostavam, aquilo era uma afronta ao governo vigente que estava ali, né? Então... tudo era para eles, de uma certa forma, rejeitado. E era tanta confusão, a falta de critério para as músicas censuradas, que até o Gonzaguinha conta que certa vez o militar lá censurando a música dele, vendo qual palavra que podia, qual que não podia, perguntou para outro militar, mas vem aqui, tal palavra pode ou não pode? Então, eles mesmos tinham algumas dúvidas. O Gonzaguinha até brinca falando que ele pegou a folha ali e falou, olha, deixa que eu mesmo censuro, deixa que eu mesmo escolho o que pode e o que não pode e pronto, né? Como uma forma de protesto também. O Gonzaguinha foi muito censurado, com certeza, né? O cara que começou sua carreira com comportamento geral, né? A gente sabe que não foi fácil a vida também desse artista. O Raul Seixas chegou a comentar uma vez que existia um livro com as palavras que não podia e que ele achou estranhíssimo que não se podia colocar a palavra povo, né? Ele achou estranho que, olha, como assim você não pode colocar a palavra povo? O que vocês têm contra a palavra povo, né? Esse é um dos questionamentos de Raul Seixas, que também foi muito censurado e também foi expulso do país, principalmente pela canção Sociedade Alternativa, que para os militares representava uma subversão além do comum. Eles estavam propondo alguma coisa na visão deles. Raul Seixas dizia que era apenas uma música, que não tinha nada com isso. Era um livro simplesmente inspirado no livro A Lei, do Aleister Crowley, né? Que falava, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, mas os militares não quiseram nem saber, picharam ele e foi para os Estados Unidos lá. Olha que ironia, né? Sai do país dos militares para ir para o padrinho dos militares, digamos assim, que naquele período era os Estados Unidos.
Outro cara que também foi bastante rechaçado foi o Odair José, mas esse é um caso à parte, é muito engraçado, porque o Odair José ele não era subversivo de uma maneira veemente, ele era mais subversivo de uma certa forma, digamos assim, inocentemente. O Odair José era quase que muito inocente nas suas canções, porque de uma certa forma ele afrontava coisas, digamos, menores, era mais assuntos morais. Ele falava de prostitutas, né, de casar com a empregada, algumas coisas, ele falava contra o casamento, na música, na minha opinião, pra gente ser feliz, pra que fique tudo bem, o importante é se querer. Aí ele diz num momento da música: eu conheço tanta gente que pelas leis estão casados, na verdade nem se falam, dormem em quartos separados. Esse tipo de discurso era o que eles derrubavam por conta de, ora, contra o casamento, né, complicado, não é? A favor de tirar uma prostituta, tirar ela daquela vida e amar, quer dizer, eles achavam isso um absurdo, então eles iam censurando. Inclusive, a música Pare de Tomar a Pílula, ela veio na época em que o governo estava fazendo campanhas para controle de natalidade, né, com o anticoncepcional e tal. Então, o Odair José, inocentemente, quase vem com a música Pare de Tomar a Pílula. Ele conta, é engraçadíssimo, ele contando e fala: cara, que bizarro, olha o que eu fiz, né? Olha o que eu fui fazer, né? Bem na época, como se fosse quase sem querer mesmo. Mas era um cara que tinha uma liberdade tão clara na cabeça dele, o Odair José, que era absurdo. Ele não imaginava que os caras iam censurar, e é óbvio que a ditadura quadradinha censurava, evidentemente. E eu vou pegar aqui alguns documentos, na verdade vou pegar 2 documentos que eu acho que ilustram muito bem como eram essas censuras, né? Existem diversos documentos, alguns com pouquíssimos critérios para a censura da música, a censura da música ali analisada, mas existem alguns também que mostram uma certa intolerância, um certo preconceito ali com os militares, dos militares, não é? Então eu peguei aqui alguns documentos, vejam vocês aqui. O primeiro documento é da música Black Power. E essa música Black Power, vejam vocês aqui. Em primeira instância ele parece que passou, né? A censora aqui é a Maria Gaumelt, eu não consigo ler direito aqui, ó, não sei se vai dar para ler aí também. Eu estou mostrando aqui sem saber se a luz vai deixar ler. Mas esse documento aqui ele está como aprovado, mas depois tem uma segunda parte aqui que ele é vetado. Então, olha, Black Power é uma marcha do J. Piedade e do J. Nilo. E o estribilho dela que foi vetado aqui. Então, veja bem, olha os versos que eu vou cantar para vocês, são os versos que a ditadura ela barrou. Ela vem de Black Power girando na passarela. Salve, 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 salve ela. Vem desmunhecando, ela está na sua. O cabelo dela é o espanador da lua. Você achou algo de errado nesses versos? A ditadura achou, não é? E eu vou mostrar aqui para vocês aqui o segundo documento, né, um documento em que essa canção, né, foi vetada, está aqui. O Departamento da Polícia Federal, Serviço de Censura de Diversões Públicas. O título da canção é Black Power, de Luiz Januzzi, de J. Piedade e J. Nilo. Classificação, vetada. A letra acima foi vetada por conter assuntos sobre homossexualismo. Olha, está escrito aqui, homossexualismo é a maneira como eles descreveram essa canção, esse verso que eu acabei de comentar com vocês, né? Infringindo o artigo 41, letra A, né? Infringindo o decreto 20.493 do artigo 41, letra A. Então eu vou para essa aqui é Maria de Almeida, que é a segunda censora aqui, é Maria de Almeida, que não parece ser a primeira Maria, que parece que é outra Maria. Eu acho que é outra Maria, não é? É outra censura aqui, digamos assim. E o artigo 41, letra A, eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar o que é o artigo 41, cara. O artigo 41 inteiro. Ele está aqui. Eu também tive a pachorra de pegar ele. Olha, artigo 41, né, do ato institucional. Será negada a autorização sempre que a representação, exibição ou transmissão radiotelefônica contiver qualquer ofensa ao decoro público. Ou seja, é o caso dessa primeira música da Black Power, eles consideraram que existia ofensa ao decoro público, por isso que eles acabaram limando essa música aí. Eu vou mostrar os outros, ó. B.
se contiver cenas de ferocidade ou for capaz de gerir a prática de crimes. Veja como isso, de uma certa forma, pode deixar o critério muito avulso, né? O critério, você pode falar qualquer coisa assim e dizer que é feroz a obra que você está censurando ali. C, divulgar ou induzir aos maus costumes, novamente, é bem arbitrário. D, for capaz de provocar o incitamento contra o regime vigente, a ordem pública, as autoridades e seus agentes, né? Olha aí, se for capaz de incitar contra o regime ali, também é arbitrário. E, poder prejudicar a cordialidade das relações com outros povos. Olha aí, o governo de hoje não passaria nesse naí aqui. F, for ofensivo às coletividades ou às religiões, né? Aqui no às religiões foi até, de uma certa forma, generoso, que é a religião. A gente sabe muito bem que aqui não está protegendo as religiões, é sempre uma religião só, não é? Ferir, o G, ferir por qualquer forma a dignidade ou interesse nacional. Qual é o interesse nacional, não é? Então, outra vez aqui, deixando sempre a cargo deles escolherem o que é, o que não é. H, induzir ao desprestígio das Forças Armadas, não é? Olha aí, e assim terminamos o artigo 41. Outra canção enquadrada no artigo 41, e essa canção é interessantíssima, porque, ao meu ver, ela tem aqui até uma análise interessante da censora. A censora é a Eugênia Rodrigues, e aqui a letra é Tanto Mar, também do Chico Buarque, aqui, que já era um cara absolutamente subversivo. Veja bem essa letra aqui, como ela foi vetada e por que ela foi vetada nesse documento aqui. Então, o documento aqui, a letra é Tanto Mar, do Chico Buarque e tal. Está escrito aqui, essa letra, ao meu ver, é uma alegoria à Revolução Socialista em Portugal. Acertou, é verdade, realmente, a letra trata disso de uma maneira bem alegórica, então tem muita metáfora ali, que ela vai exemplificando aqui, ela foi meio que, digamos assim, de uma certa forma, foi inteligente para pegar aqui as nuances ou o que a letra está querendo passar. Na primeira estrofe, guarda um cravo para mim, o cravo era o símbolo dos revolucionários. Veja, então, ela pegou ali a simbologia. Depois, eu queria estar em tua festa, rapaz, com tua gente. Está se referindo à revolução em curso. E mais adiante, na distância que nos separa, tanto mar a navegar. Lá a estação é a primavera e ele aqui está doente. Ou seja, ela fala lá em Portugal a estação é primavera e tal. E aqui, né, na situação do regime militar, o eu lírico que o Chico Buarque cria está doente. E não pode, por não poder participar, não é? Está doente por não poder participar. E pede a ele que lhe mande urgentemente um cheirinho de alecrim. E aqui ela põe. O alecrim é um arbusto, uma plantinha de cheiro tipicamente portuguesa. Em face ao exposto pela conotação política amparada pelo artigo 41, letra D, decreto 20.493. Veja bem, o veto em pauta, ele novamente põe em voga o artigo 41, mas dessa vez o Chico Buarque é enquadrado aqui na letra D. Então, vamos lembrar aqui o que é a letra D, deixa eu pegar aqui nos documentos. A letra D é o seguinte, ó, o artigo 41, só para lembrar vocês, será negada a autorização sempre que a representação, exibição ou transmissão radiotelefônica, aí o artigo D aqui, for capaz de provocar o incitamento contra o regime vigente, a ordem pública, as autoridades e seus agentes. Então, foi nisso que foi enquadrado a música do Chico Buarque. Ela continua, e é engraçado que ao final aqui ela põe assim, a expressão cheirinho de alecrim nos parece totalmente desprovida de sentido dúbio, já tendo sido mencionada em diversas canções. Na terceira estrofe, o autor parodia o poeta Fernando Pessoa, olha o que ela pegou aqui, cuja obra é bastante difundida no Brasil. O autor omite qualquer referência ao Brasil e às suas autoridades. Olha aqui o quanto, como essa canção foi analisada, teve até uma boa análise, mas para objetivo de veto, né, para objetivo de censura aqui, no caso, não é? É lógico que a ditadura militar, ela foi, de uma certa forma, abrandando, né? Foi se diluindo aos poucos, evidentemente, né? Lógico, não se sustentou, apesar de ter ficado aí por 20 anos na nossa história, não se sustentou tanto. Então, já no finalzinho ali, poucas coisas eram censuradas. Na década de 80, né? A gente tem a história da Blitz, que é uma história interessantíssima. No disco As Aventuras da Blitz, é um disco antológico, né? Um disco que muita gente conhece aí. O disco já estava pronto, já tinha
tinha sido prensado, já estava indo para as lojas, quando chegou a nota de que a canção Cruel, Cruel, Esquizofrênico Blues tinha sido censurada, né? E o que eles iam fazer se o disco já estava impresso? E a solução foi bizonha, né? Que foi riscar a faixa do disco, ou seja, eles riscaram a faixa ali para que ninguém conseguisse ouvir aquela canção. Olha que coisa absurda, não é? Não sei como é que está essa história hoje, acho que esses discos originais ainda que tem essa faixa riscada deve estar custando uma nota pelo valor histórico, assim, digamos, desse caso aí. E com a abertura política, a censura acabou ficando bem mais branda, bem mais leve, e quase no fim da ditadura já o que vinha mais era um aviso de que, olha, tal canção não pode execução pública e nem radiodifusão, ou seja, você não podia colocar para todo mundo ouvir num lugar aberto ou não podia tocar no rádio. Coisa que todo mundo desobedecia, ninguém ligava para aquilo e de uma certa forma as rádios pagavam uma pequena multa lá e acabavam tocando a música proibida, não é? Então, meio que já era uma censura que já não era censura. Bom, amigos, eu devo lembrar vocês que em qualquer instância não é legal a gente aplaudir qualquer ato de censura e principalmente esses que estão vindo atualmente contra charges, contra obras, não é? Contra obras de arte, contra comerciais. A gente não pode aplaudir qualquer tipo de censura. A gente tem que censurar a censura, né? Como o Caetano Veloso fala no delicioso paradoxo, é proibido proibir. Não deixe que cale a boca da gente, não ache legal que estão calando a boca dos outros, por mais que você não goste da pessoa, não deixe que cale a boca dela, porque você vai achando engraçadinho calando a boca, daqui a pouco vão calar a sua boca e daqui a pouco ninguém pode falar. Diga não à censura, eu digo não à censura e esse canal aqui está a serviço da não censura, da liberdade de expressão e da liberdade para o nosso povo. A gente tem pouquíssima liberdade e não vamos deixar que essa pouca liberdade, né, esse minúsculo que é a liberdade de expressão nos sejam retirado mais uma vez. Não quero estar à mercê de ninguém, quero poder falar o que eu puder aqui neste canal. Então, desde já, digo que sou contra qualquer censura e se você é a favor de alguma censura, se você está a favor de censura de Maria do Rosário, ali no caso do Gentili, ou de censura às revistas em quadrinho porque tem beijo gay, pense duas vezes. A censura bate lá, volta cá, daqui a pouco é você que está se calando e não podendo se impor diante de um autoritarismo que pode estar vindo por aí. Obrigado a todos vocês e até a próxima.